da Epístola de Tiago, e a Epístola de Tiago é uma epístola que eu gosto muito, porque eu sou um pastor bem pragmático, né? Eu sou um pastor bem prático, né? Eu não sou. É lógico que eu gosto da teologia, mas eu gosto da praticidade da teologia. Eu não gosto muito só daquela teoria. E eu gosto muito de Tiago por causa disso, porque quando ele explana ah, ah, aqui na sua epístola aquilo que ele fala para a igreja, ele fala de uma forma tão prática, tão clara, que a gente logo se enxerga, a gente logo se vê. E realmente é uma das epístolas que eu gosto de estudar, que eu gosto é, de estar lendo, porque ela trata profundamente com a gente. E nós começamos na semana passada falando um pouco sobre o autor, nós já vimos que é Tiago, irmão de Jesus. Seja bem-vindo, Marciano, está chegando aí também agora com a gente. Nós vimos que foi destinada à igreja, ou seja, eu sempre acho interessante a gente entender e ver isso, para quem a epístola foi escrita, para quem a carta foi escrita. Por quê? Porque fica claro a mensagem. A gente, né, quando a gente faz hermenêutica, a gente um dos hermenêutica é como interpretar os princípios da Bíblia e as escrituras, né? Vamos botar assim de uma forma simplificada. Quando a gente estuda isso, uma das coisas que a gente vê é qual o intuito do autor, qual foi a intenção do autor a escrever. Então, quando a gente tem esse princípio, essa ideia já clara em nossa mente, fica mais fácil nós entendermos a mensagem que está sendo dirigida. E aí a gente para também de especular algumas coisas. Então, quando a gente lê Tiago, a gente tem que entender que Tiago está falando conosco, né? Comigo como igreja. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: quando a gente lê Tiago, não fica jogando para os lados ou para os outros. Não fica apontando o dedo pensando, isso é, né? Olha lá, isso. Pessoa... Não, somos nós. Tiago escreveu para a igreja, e a igreja sou eu, é você, somos cada um de nós. Então, essa carta foi escrita para mim também. Então, quando eu leio hoje essa verdade da palavra, ela se revela a mim naquilo que eu tenho que viver, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que estar é, é, agindo, né, conforme aquilo que está escrito nela. E nós começamos nós lemos, né, o texto de Tiago, base para nós nesse começo, foi Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 5, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Então, nós vimos aqui, começamos até a falar sobre isso também na semana passada, a questão do fruto da provação. Ou seja, essa ideia errada que existe hoje por muitos, que as pessoas que passam por provações e dificuldades, elas não têm fé, elas não têm fé, ou que foram abandonadas por Deus. São duas visões totalmente equivocadas em relação às provações e às lutas que nós passamos, né? Nós lemos em Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18, que é o homem para que tanto o estimes e ponha neles o teu cuidado, e a cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova. Ou seja, nós vemos aqui que provações, nesse sentido aqui, não é falta de zelo do Senhor, não é falta de cuidado do Senhor, mas é uma prova de estima, é uma prova de consideração que Deus tem para com os seus servos. E nós devemos entender o seguinte, que embora as tribulações, isso é muito importante nós entendermos, embora as tribulações sejam permitidas pelo Senhor, elas não são causadas diretamente por Ele. Sabe, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Porque há pessoas que pensam o seguinte: Deus está me castigando. Não, não é assim, irmãos. Deus não é tentado e a ninguém tenta.
dele só emana coisas boas. Então, as provações são permitidas por Deus. Nós vemos isso muito claro no livro de Jó, não é verdade? Quando Deus... É muito interessante o livro de Jó, porque é Deus quem joga na cara do diabo a pessoa de Jó. A Bíblia fala que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, o diabo também se apresentou. Aí Deus vira para o diabo, para Satanás, e fala assim: observaste o meu servo Jó, homem bom e íntegro que se desvia do caminho do mal? Ou seja, quem jogou na cara do diabo quem era Jó foi Deus. Você ouviu, diabo? Você viu, Satanás? Como é que o meu servo Jó, ele é fiel a mim? Aí o que o diabo fez? Ah, mas ele tem tudo, ele tem isso, tem aquilo. Se o Senhor tocar nessas coisas, ele vai te amaldiçoar. Aí o que Deus fez? Permito. Permito que você toque, mas não, né, na vida dele. E aí foi acontecendo toda aquela trajetória que nós conhecemos. A Bíblia fala que Jó foi tentado em tudo e em nada pecou. E em nada pecou. E o livro de Jó é um exemplo claro, daquilo que nós podemos observar no princípio que Deus tem para com o homem de trabalhar na vida do homem através das provações, das dificuldades, das lutas, que é aprimorar o relacionamento com ele, consigo mesmo e com as pessoas. Irmãos, todas as provações que nós passamos espiritualmente, que nós vivemos, elas têm algumas finalidades. A primeira delas é o quê? É o nosso relacionamento com Deus ser fortalecido, aprimorado, intimizado, que a gente tenha mais intimidade com Deus. O segundo é que eu também me conheça, porque as nossas lutas e as nossas provações revelam quem nós somos. É por isso que nós vamos ver aqui em Tiago que ele fala a questão de que precisamos de perseverança para suportar, experimentar, sermos íntegros, sermos completos, através dessa ação da provação em nossas vidas. E a outra coisa que nos ajuda, que é importante, é como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com as pessoas. Porque, irmãos, há aqueles que, quando estão vivendo provações, misericórdia, querem matar todo mundo ao redor, joga a culpa em todo mundo, briga, não é assim? A pessoa perde a esportiva, vira, como diz lá no Espírito Santo, um siri na lata. Né? Um siri na lata. Um siri na lata, ele bate, faz barulho, ele fica louquinho. Então, a ideia é que a gente aprenda a se relacionar, que a gente amadureça em todos os sentidos. E nós vemos isso, irmãos, por exemplo, e podemos ter uma convicção muito clara do seguinte: Deus, ele não é um Deus que nos lança na história e esquece de nós. Irmãos, existe a soberania de Deus, existe o cuidado de Deus. Nada, irmãos, foge ao controle do nosso Deus. Olha, os propósitos de Deus não serão frustrados. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que os propósitos de Deus não serão frustrados. Então, o que acontece com isso? Quando a Bíblia fala que ele permite a provação, permite a luta, ele permite também sabendo qual é o nosso limite. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Tem outra versão, que é a que eu decorei, né? E Deus não permitirá que venha provações sobre vocês além das vossas forças. Mas ele é fiel e justo. A versão atualizada diz isso. Nessa versão aqui diz assim: mas ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Né? Na versão diz: mas juntamente com a tentação vos proverá livramento, a fim de que possais suportar. Ou seja, por mais duro que seja aquilo que estamos passando, por mais difícil que seja aquilo que estamos passando,
isso nunca vai ser maior do que as nossas forças. Nós devemos crer nisso. É por isso que, quando nós olhamos Jó, nós podemos ver que ele suportou tudo sem pecar e, ao mesmo tempo, foi tratado. Em alguns momentos, ele soltou o verbo, ele, falou com Deus, ele reclamou, porque é humano, ele pode expressar isso humanamente, mas, no final, nós vemos o resultado. No final, aquele homem que Deus virou e falou: observaste o meu servo Jó, homem bom e íntegro que se desvia do caminho do mal. A pessoa, gente, que olha o currículo que Deus dá dele. É maravilhoso. Aí Jó vira e fala assim: olha, Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Já imaginou isso? Eu fico imaginando o tipo de relacionamento que Jó tinha. Um homem tão justo que Deus fala isso dele. Mas, no final dessa provação toda, Jó descobre que o que ele conhecia de Deus era tão superficial, era tão raso, que ele fala: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa provação, os meus olhos te veem. Rapaz, eu fico... É apaixonante você imaginar isso. Realmente é fabuloso você imaginar isso. Um homem que tinha já, a gente olha e fala, um homem justo, que tinha esse respaldo do próprio Senhor. Ele reconhece que todo o conhecimento que ele tinha de Deus, após o quê? Um período de uma provação tremenda, não foram alguns dias, foram meses, foi muito tempo. Ele vira e fala: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. Eles te veem. Irmãos, isso é fantástico. Sabe, se nós aprendêssemos a olhar para as nossas provações como desafios para a nossa fé, nós iríamos ter muito mais forças para vencê-la. O problema é que nós, muitas vezes, olhamos para as provações como sendo ou um castigo, ou sendo também algo que veio para nos destruir, algo que veio para nos derrotar, algo que veio para nos levar a sucumbir. É como se nós tivéssemos sido abandonados por Deus. Infelizmente, muitas vezes, na hora das lutas e provações, nós nos sentimos abandonados por Deus. E a gente reclama, a gente desanima, a gente chega a falar assim: quando eu não era crente, parece que era mais fácil. A gente olha para a pessoa que não serve ao Senhor e fala: olha lá, o ímpio prosperando, o ímpio indo bem, e eu que estou servindo ao Senhor, estou aqui sofrendo, padecendo. Não é assim que às vezes a gente faz? Aí a gente lembra do que diz lá nos Salmos, que a gente não deve ficar olhando para os ímpios e pensando no que acontece com eles, porque a Bíblia diz assim: mas um pouco de tempo e não mais existirá os ímpios. Procurarás no seu lugar e não mais o acharás. Mas o justo, esse florescerá como o cedro do Líbano na presença do Senhor. Ou seja, a gente às vezes olha para uma situação e a gente descarrega isso lá. Então, nós devemos ter consciência de que Deus está no controle e que isso que estamos passando é para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento. Veja bem, gente, eu não quero aqui fazer apologia do sofrimento, tá? Por favor. Não é a apologia do sofrimento. Mas eu quero dizer o seguinte: é impossível nós crescermos sem sofrer. É impossível. Eu sempre conto essa história. Eu lembro que minha filha, nova ainda, novinha mesmo, acho que tinha 9 para 10 anos, ela virou para mim e falou assim: pai, eu estou amando, eu estou amando. Aí a gente estava assim, deitado na cama, eu e ela conversando. Falei: é mesmo, filha, você está amando? E ela virou, eu lembro até hoje dessa vez, ela falou assim: pai, ele é crente. A primeira preocupação dela, falar para mim, é que o menino que ela estava amando também era crente. Ela falou assim: ele é crente. Aí eu falei: quem é? Aí ela falou o nome do menino que ela amava. Aí, de repente, ela virou para mim e falou assim: pai, mas amar faz a gente sofrer tanto, né?
Aí eu virei para ela e falei assim: olha, tenho duas notícias para você. Né? Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, aquela ideia, né? Aí ela falou: qual é? Aí eu virei e falei o seguinte: olha, a ruim é que você ainda vai sofrer muito de amor. A ruim é que você ainda vai sofrer muito de amor. Porque a gente sofre por amor, não é assim? E a boa é que nós só crescemos assim. A boa é que você vai crescer com isso. Irmãos, nós crescemos através disso. Dificilmente, irmãos, vamos falar a verdade, dificilmente quando nós estamos muito felizes, quando tudo vai bem, nós nos sentimos acrescentados de aprendizado. Não é verdade? No momento de muita felicidade, de muita alegria, a gente é acrescentado de gratidão. A gente tem gratidão por aquilo. A gente louva ao Senhor por isso. A gente transborda de regozijo, de alegria. Mas, geralmente, a gente não tem aquilo como um aprendizado. A gente tem aquilo como uma bênção, como algo que Deus nos deu. Que coisa boa e tal. Agora, quando a gente sofre, quando a gente padece, é onde a gente vai realmente nos aprimorar, onde a gente vai viver essas coisas. E nós devemos lembrar o seguinte, olha, em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa quais sejam as circunstâncias e as dificuldades. Em Romanos 8, nós temos qual é o contexto de Romanos 8, especialmente ali a partir do verso 32, é quando ele fala, né? Nem morte, nem fome, nem potestades, nem principados, né? nem anjos, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, dentro desse contexto, ele encerra isso dizendo assim: olha, mas em todas essas situações, em todas as dificuldades, lutas, provações, fome, espada, né, ataques malignos, seja o que for que aconteça, nós podemos ter uma certeza: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Sabe, irmãos, por que eu me preocupo tanto em falar sobre isso? É porque existe uma teologia muito perigosa, que é uma teologia onde eu posso vencer baseado naquilo que eu mesmo produzo. Irmãos, você ouviu falar dos coaches, né? Está muito em moda. E os coaches também invadiram a teologia, a cristandade, o cristianismo, as igrejas. E, irmãos, eu quero deixar aqui minha opinião muito clara: eu sou contra. Eu sou contra. Sabe? Eu não gosto dessa ideia de coach, dessa ideia de que nós produzimos coisas que eu vou resolver o meu problema. O problema do coach é o seguinte: Jesus é só um personagem que está ali para contribuir com aquilo que eu faço. Irmãos, não é o que eu faço, é o que Deus opera. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar, sim, tudo bem. Essa é uma parte que eu faço. Mas até isso eu faço não baseado nas minhas forças, mas é nas forças que o Senhor me dá. Essa dependência, sabe, irmãos? Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Não existe virtude em nós, irmãos. A gente tem que compreender isso. É Deus em nós. Nenhum de nós aqui, irmãos, buscou a Deus em primeiro lugar. Foi Ele que veio em nossa direção. Ninguém amou a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro. Né? Eu não amanheci um dia pecador e amando a Deus, que maravilha. Foi não, irmãos. Foi uma obra do Espírito Santo na minha vida que me fez entender e amá-lo. Então, nós precisamos compreender isso. Então, é muito importante a gente ter essa ideia. Por quê? Porque essa coisa do supercrente, tem um livro antigo, eu esqueci o nome do autor, eu comprei isso ainda, estava lá em São Paulo, 1986. O nome do livro é Supercrentes. Quando começou essa ideia realmente dos os crentes, sabe? É como se nada pudesse acontecer conosco, como se nós fôssemos realmente imbatíveis, como se estivéssemos acima de toda dificuldade, problema. Essa coisa do tipo, você vai vencer, semeia que vai colher. Irmãos,
Às vezes nós semeamos e não colhemos. Não é verdade? Essa ideia de que todo crente vai ser bem-sucedido financeiramente, isso é mentira, irmãos. Negócios de crentes também fracassam. Empresas de crentes também fecham. Sabe? Então, não é por aí, não. Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Então, nós temos que entender essas coisas. Por quê? Cria-se um estigma tão grande em torno disso, e quando a pessoa está sendo provada, ela se sente a mais miserável das pessoas, a mais inferior das pessoas. Enquanto isso não é verdade. Irmãos, é durante as provações que nós vamos poder avaliar o valor da nossa fé. É durante as provações que nós vamos parar para ver se a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus ou não passa de uma fantasia, de uma emoção. Esse é o problema, irmãos. Olha, eu sempre falei para você, eu vou trazer para uma parte muito prática, né? Eu sempre trago isso para uma parte muito prática. Nós temos na igreja hoje cultos que levam as pessoas a uma emoção. Os cultos são voltados. Irmãos, isso é uma verdade. Olha, hoje nós temos a igreja, pinta a parede de escura, abaixa as luzes, o som entra, aquele som, sabe? Maravilhoso. A gente estava falando sobre isso, né, Marciano, semana passada, a música, como é que mexe com as nossas emoções. O que as pessoas fazem? Aquele show, aquele som de aquelas luzes, né? Fumaça, vem. Você está cantando aquela música, né? Vamos dizer, aquela que fala, como é que é? Ai, gente, que entra lá no reino, lá no altar para ser curado, lá que fala, leva-me ao altar de bronze. Não tem aquela música que fala assim? Senhor, leva-me... Aí você está cantando uma música dessa, aí, de repente a fumaça sai, assim, sabe aquela fumaça do gelo seco? Rapaz, Leva-me você à se sala do arrepia todo. trono. Leva-me à sala do trono. Isso, obrigado, Thelma, valeu. Isso, aí você está cantando essa música, nesse ambiente, imagina, Thelma, a fumaça sai. Rapaz, você vai no céu. Fala, não vai, não? Sabe, aquele ambiente. E, então, as coisas são criadas para gerar uma emoção. Sabe, irmãos, mas nós temos que entender o seguinte, a nossa fé, ela atinge a emoção, mas a nossa fé não pode ser uma fé emocional. Porque quando a nossa fé é emocional, o que acontece? Quando as circunstâncias vêm, as lutas vêm, a emoção passa, nós naufragamos. Porque nós não estamos firmados na palavra. Na palavra. Vocês lembram da parábola que Jesus contou sobre os dois fundamentos? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. E vem a tempestade, vem o vento, vem o furacão, e a casa permanece intacta. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem que constrói a casa na areia. Vem a tempestade, vem o furacão, vem a água e faz o quê? Destrói. E é grande a sua ruína. Olha, eu sempre falo, essas casas, quando Jesus fala, elas têm a mesma aparência. Elas são construídas com a mesma aparência. Uma é construída com mais facilidade, porque é construída sobre areia. Não tem tanto trabalho como construir em cima de uma rocha. Mas, no final, o que fica é o seguinte, as duas têm a mesma aparência. Qual é a diferença dessas casas? O seu fundamento, areia e rocha. E aí Jesus fala que esse fundamento é a prática da palavra. E nós vamos ver isso aqui em Tiago. Nós vamos ver isso na carta de Tiago. E essa prática da palavra aqui, irmãos, quer dizer o seguinte, não é só eu seguir ritualisticamente, eu seguir, né, obedecer o que está escrito ali, como os fariseus faziam, obedecendo de forma legalista a letra. Essa prática aqui quer dizer o seguinte, o que Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É crer nessa palavra. É confiar nessa palavra. É saber que o que está escrito ali é verdade
e eu confio nela. As circunstâncias podem parecer adversas. Humanamente falando, pode não dar certo, o homem pode falar, não, mas eu acredito, eu creio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Eu creio que a provação e a luta pela qual estou passando é para eu me aperfeiçoar. Os homens podem virar do lado e falar, você está pagando preço pelo seu pecado, você está colhendo fruto da sua desobediência. Não foi assim que fizeram com Jó? Foi. E quem foi que fez isso? Os amigos. Os amigos. Olha só aí. Aí fizeram tudo isso. Então, mas ele tinha a convicção de quem era Deus no seu coração. Então, a gente mantém firme isso aí. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa fé ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus e não nas emoções. Porque emoção passa, irmãos. É por isso que nós não podemos fazer as coisas baseadas somente na emoção. Sabe, cultos muito emocionais hoje, as pessoas tentam provocar isso. É por isso que a gente vê muita ideia de manifestações de dons, carismas, curas, milagres, sinais. Por quê? Porque isso mexe com a emoção das pessoas. E quando mexe com as emoções das pessoas, as pessoas tendem a aceitar os desafios da fé. Faça uma doação, a pessoa vai e doa, porque ela, sabe, emocionada, ela faz aquilo. Emocionada, ela toma aquelas posições. Mas quando ela sai dali, as emoções se vão. E aí? É como diz o outro. Riu tudo. Acabou tudo. Aí a pessoa se decepciona. Agora, quando nós estamos firmados no Senhor, nós entendemos que as provações, as lutas, as dificuldades, elas vêm. E eu vou crer, não porque eu estou feliz, porque, na verdade, às vezes eu vou estar muito triste. Não porque eu vou estar alegre, às vezes eu vou estar realmente arrasado. Não porque eu estou compreendendo todas as coisas, porque às vezes eu não estou entendendo nada. Não porque na minha emoção eu estou aceitando tudo como bom. Não, às vezes eu estou achando, no meu sentimento, eu estou achando tudo ruim. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus está por trás de tudo isso e que, no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, um grande exemplo disso também foi a história de Israel. Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, nós temos quando Israel peregrinou durante 40 anos, depois de ter feito aquele ato de rebeldia, de não aceitar o relatório de Caleb e Josué, e aceitar o relatório dos outros 10 espias, peregrinaram na terra durante 40 anos. E aí, não foi só um castigo que Deus deu, não foi só uma punição, não. Foi uma aprovação, tanto que Deus vira e fala, olha, eu os fiz peregrinar durante 40 anos para provar o coração de vocês. Para provar o coração de vocês. Que vocês seriam fiéis a mim ou não. Ou não. Porque, irmãos, é na hora da provação que nós realmente vivemos isso. É aí que entra, então, quando a gente começa a compreender esse contexto, que esse versículo que parece absurdo de Tiago se torna real para nós. E quando a gente lê esse versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 2, a gente fala, Tiago pirou o cabeção. Porque ele fala, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Tiago, sai dessa vida. Quero não. Mas quando a gente compreende, tá vendo? Quando a gente começa a esmiuçar e entende esse contexto, isso não quer dizer, irmãos, essa alegria não quer dizer o seguinte, eu estou sendo provado, igual a gente está vendo aí, pessoas doentes, perdemos pessoas, aí a gente sai pulando, glória a Deus! Glória... Não é isso, irmãos, isso é anormal. A Bíblia fala que você ficar exigindo que as pessoas fiquem rindo e alegres no momento triste é como botar sal na ferida, só machuca. Está lá em Eclesiastes. Então, nós temos direito de sofrer, irmãos. Nós somos humanos, nós sofremos, nós temos isso. Então, quando fala de passar de motivos de grande alegria,
Essa não é a alegria desse gozo de ficar rindo e pulando, não. Ninguém, ao passar por dificuldades, vai ficar assim. Mas é saber o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é essa? É aquela que circunstâncias não roubam. É aquela que problemas não tiram de nós. É aquelas que lutas não vão tirar do nosso coração. É a alegria de saber que o Senhor está conosco e que nós somos servos dele e que ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Então, Tiago fala, olha, tende por motivo de grande alegria passar por provação. Por quê? Porque quando nós passamos por provação, nós crescemos. Mas nós devemos lembrar o seguinte, a provação também não é o alvo final da vida cristã. Há gente que acha o seguinte, né? Tenho que sofrer, tenho que sofrer, tenho que sofrer. Tem não, irmão. Você não tem que sofrer a vida toda, não. Isso aí está por fora também. Sabe? A provação não é o alvo final. A provação, irmãos, é apenas um meio de Deus trabalhar em nós. E a Bíblia fala que ela sempre ocorre por pouco tempo, somente quando for necessário. Está na palavra. Se você acredita, se a sua fé é firmada na palavra, você vai acreditar nisso. Ele diz assim, 1 Pedro 1,16: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, olha que interessante, por breve tempo e se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, a provação, irmãos, não é uma vida, nós não vamos viver uma vida de provação. Nós vamos enfrentar provações, passar por provações. É diferente. Por breve tempo, se necessário, a fim de quê? A fim de que sejamos aperfeiçoados, a fim de que o crescimento para que haja um crescimento da nossa fé e perseverança. E perseverança. E aí, irmãos, nós vamos ver o que é perseverança. Sobre isso nós falaremos na próxima quinta, porque deu o nosso horário para a gente abrir aí para perguntas e conversas. Apenas no próximo capítulo, na próxima quinta. Vamos lá. Abertos os microfones para alguém aí quiser falar, compartilhar, acrescentar. Por favor, fiquem à vontade para a gente estar participando desse momento. E aí a gente vai continuar, né, daqui em diante na semana que vem. É uma carta muito rica, né? Eu fico encantado com o Tiago. Olha, olha que a gente está no capítulo, irmãos. Eu acabei de falar tudo isso, de falar do versículo 2. A gente leu 5 versículos, nós falamos tudo isso, e nós falamos do versículo 2. Tem de motivo de toda alegria. Não chegamos nem na parte da sabedoria ainda. O que é? É fantástico, gente. A Bíblia eu vou falar para você, é um livro sem igual. Mas vamos lá. Aberto aí para quem quiser falar, acrescentar, por favor, fique à vontade. Ou perguntar, seja lá o que for. Não, eu só, na verdade, enfatizando, né, o que o senhor acabou de falar, na verdade, essa última parte do estudo, que também eu só falo assim, para mim, quando eu li a primeira vez li, quando vai aí foi, a gente passou por um estranho, né? Falei, mas como? E até eu ficava me perguntando, como ficar feliz no sofrimento? No caso dessa, que a aprovação traz, né? Não é fácil. Sim. Mas quando o senhor fala, e para mim, assim, esclarece bem na minha mente, tipo assim, apesar da aprovação, essa felicidade, essa alegria, é a certeza de que Deus está comigo, né? Então, acredito que uma das coisas, talvez, que Tiago quis dizer, tipo assim, apesar de qualquer coisa, não vá achar que Deus te abandonou, não vai achar que você está merecendo, de que Deus está te castigando, de que não tem jeito. Não. Olha, Deus está ali, né? Igual quando o senhor falou, que eu falo, para mim foi essencial entender que a palavra aprovação, um dos significados é refinamento, é entender que isso é obra do Senhor. E algumas vezes, na verdade, acho que muitas, né? Quando Deus está trabalhando, precisa moldar, não é fácil. Não.
né? Igual você fala do sofrimento para conquistar algo. Falo, olha, ontem eu estava com meu esposo, com o Thiago, correndo, tentando emagrecer um pouco. Gente, como é Faz difícil, isso não. né? Então, assim, mas e na nossa vida cristã também, no nosso relacionamento, né? Eu falei, é difícil porque algumas vezes para você entender, igual a gente estava conversando antes no outro estudo sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus, você precisa muitas vezes de abdicar talvez o tempo que você gostava de ficar na televisão, de você estar fazendo uma outra coisa. Não, eu preciso tirar esse tempo para ter o meu tempo com o Senhor. Então, não deixa de ser também algo que, quando a gente está reformulando, né, que a gente sofre, mas que a gente entende que o nosso alvo, o nosso objetivo é Cristo, e ali é só alegria com Ele, né? Amém, Isabel. Fala não, que eu estou aqui sofrendo porque minha esposa está aqui fazendo exercício e eu estou sofrendo para começar a fazer os exercícios. Então, uma aprovação. Mas E das mais duras, no seu das caso, eu mais acho que é duras. difícil, porque eu vejo no Instagram cada coisa deliciosa que ela faz. Eu falo, Não, ai, meu Deus! nem fale, nem fale. Mas, sabe, você falando aí, me veio à mente um outro personagem que eu acho muito legal. Ele toca esse mesmo assunto lá no Antigo Testamento, Abacuque, no capítulo 3, quando ele fala, olha, eu procuro no campo, não vejo os animais, procuro as árvores, não têm fruto. Aí ele fala, mesmo que a vide falte, mesmo que falte, ele fala assim, eu ainda me alegrarei. Que alegria é essa? É exatamente isso. Ele fala, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele procura tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. É isso que ele está falando. Tudo que eu preciso para viver, para a minha subsistência, não existe. Mas ele fala, olha, isso ainda não vai roubar de mim. Era uma aprovação? Era. Claro que ele podia ficar preocupado com a família, com os filhos, aflito, com tudo isso. Ele era humano. Mas ele fala, mas eu ainda consigo me alegrar. Que alegria é essa? É saber que mesmo em meio a toda aquela provação, em toda aquela luta, ele tinha no seu coração o Deus da sua salvação. E isso não nos é roubado, isso não nos é tirado. Por isso que Romanos 8 diz, olha que lindo, gente. Ai, a Bíblia é linda, gente. A Bíblia, ela é fantástica. Leia o capítulo 8 de Romanos. A gente lá, morte, potestade, anjos, principados, né? Coisas do presente ou do porvir, não importa o que seja, ele fala, nada, nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, aí eu falo, as lutas vão vir, mas eu posso confiar. Por isso que ele termina dizendo ali em Romanos 8:37, né? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, naquele que nos amou. É fantástico. Eu realmente. É bom demais. Não, Alguém mais quer? exatamente. Eu acho que é aquele assim, porque algumas pessoas, talvez naquele momento da aprovação, muitas vezes, em vez de confiar, é o momento que passa a não confiar em Deus. Talvez a blasfemar, talvez a amaldiçoar, sabe? A se questionar. Eu falo quantas vezes acontece, igual o senhor falando, né? Perdas, e não cabe a nós questionar o porquê, o para quê. É confiar que ele está no controle e de que ele tem sempre o melhor para nós, mesmo que para nós não seja tão fácil entender, mas é confiar de que ele sempre tem o melhor e de que ele é o melhor, de que ele é a nossa alegria. Amém. E vamos ter um cuidado também, sabe, Isabel, com isso, é de a gente não cobrar dessas pessoas essa postura, porque também é o aprendizado que elas têm que ter naquilo que estão vivendo. Uhum. Porque, às vezes, o que acontece conosco é que, eu entendo perfeitamente, eu falo, a gente tem que estar estimulando as pessoas a isso, mas sempre com um coração também muito misericordioso, para não sermos aqueles que vamos nos colocar naquela posição do tipo, eu sei o que Deus está fazendo, Deus está tratando, e aí apontar e falar assim, para de reclamar, para... Não, deixa a pessoa gritar, deixa a pessoa espernear, deixa a pessoa falar o que ela tem que falar. Vamos acreditar que, do mesmo jeito que Deus nos ensinou, também vai ensinar a essa pessoa, no tempo dela, da forma dela, na necessidade dela. Que a gente seja canal para essa pessoa, quando ela vier falar com a gente poder levar esse tipo de informação, esse tipo de experiência.
Sim. Não, olha, fique firme, Deus está com você. Isso vai passar no sentido de que você seja perseverante, né? Olha, vamos, mas sem essa de apontar o dedo e sabe? Ah lá, infiel, olha lá, pecador, incrédulo, nem entendeu que... Não, faz isso não, porque cada um de nós somos tentados a nossa semelhança, a nossa força, e Deus não vai permitir que seja além da força. Sim. Mas, às vezes, a gente não entende isso e a gente falha, porque nós somos humanos. Então, vamos ter esse cuidado sempre. Mas é muito legal isso, é muito importante isso. Porque também, às vezes, pastor, é muito fácil você ler, você fala assim, vai ter uma provação, você vai passar por essa provação, só que existe provação, eu posso falar daquilo que eu vivi, você passar um dia inteirinho achando que o seu coração está sangrando, e é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que você fala, eu vou morrer, né? E nada que as pessoas falam é suficiente, nada. Né? Mas a gente, como cristão, sabe que Deus está no controle, mas a dor não para. O saber que Deus está no controle não vem acalmar a sua dor. Né? Então, é nessas horas que essa força que a gente sempre está buscando é que ela vai prevalecer. Amém. E você não vai blasfemar. E você vai olhar e falar, Senhor, apesar de tanta dor, mas eu confio que o Senhor está no controle. Mas eu não consigo orar. Isso. Eu não consigo orar. Eu só consigo entender que Deus está no controle, mas a dor continua doendo. E eu não consigo ali naquela dor, né, olhar e falar assim, não, mas eu vou sair uma pessoa melhor. Não, é verdade. Você está entendendo? Porque Claro. quando a gente vive uma vida em que tudo está no começo, né? As coisas estão tudo certinho, vai tudo certinho, mas às vezes Deus vai mexer na tua estrutura. E quando Deus mexe na estrutura, vai desmoronar tudo. E aí que você vai... Não, pera um pouquinho. Ah, Deus está no controle. Não, mas... Peraí, mas como que está no controle para derrubar tudo desse jeito? Né? Então, muitas vezes a gente tenta levantar, chacoalhar a poeira, mas não consegue. Ali você fica um tempo prostrado, chorando, doendo, né? Para depois você conseguir olhar lá para cima, né? E falar, não, agora, graças a Deus, verdade, Deus estava no controle mesmo, Deus está me sustentando, né? Porque senão, e é onde o senhor falou, é onde eu posso olhar para o meu irmão e falar assim, nossa, ela está sofrendo muito, mas Deus está no controle, Deus vai ajudar ela, né? É exatamente isso. É por isso que eu falo que a gente não pode ficar apontando o dedo e julgando as pessoas, porque cada um de nós enfrentamos as nossas lutas de uma maneira, e eu sempre falo, de uma maneira singular, pessoal, e é o tratar de Deus na vida da gente. É, É muito pessoal isso, sim, sabe? Então, é por isso que eu falo, eu sempre tenho muito esse cuidado de falar, olha, não julgue o seu irmão, não julgue o que ele está passando, ou como ele está reagindo, achando que ele perdeu a fé, que ele perdeu... Não, esteja ali do lado dele para o que ele precisar. Seja o suporte quando ele precisar. verdade. Esteja orando, ajudando, seja aquele que ele pode contar com você quando ele precisar. Agora, essa luta, como você falou, por mais que os outros falem, por mais que a gente conheça que a Bíblia diz, naquele momento parece que sumiu tudo. Tome, verdade. Sumiu tudo. A gente ora, parece que a oração não chega nem no teto, ela sai da boca da gente e cai. A gente, parece que Deus, o céu virou pedra, o Deus está longe, a gente se sente sozinho mesmo. A gente faz, olha, não foi isso que Elias sentiu? Senhor, o Senhor me abandonou, não sou nem melhor do que os meus pais mesmo, porque, olha, se o Senhor abandonou, me deixou sozinho, eu quero é morrer. A situação dele foi tão grave que ele entrou em depressão e pediu a morte. Foi se esconder aonde? Dentro de uma caverna. Eu não quero nada, eu não quero ninguém, eu quero ficar, sabe?
Então, é isso mesmo, Thelma. Agora, é por isso que eu falo que é um processo que cada um de nós vai sentir e vai ser tratado por Deus dessa maneira tão singular, tão especial, e a gente vai crescendo. E aquilo que a Isabel falou, esse refinamento, como você também falou, é duro quando ele mexe nisso tudo, quando ele pega esse vaso. Eu gosto muito dessa ideia do vaso e o oleiro. Quando ele Sim. pega esse vaso que a gente acha que está quase pronto, vamos pensar, né? Vamos ver, Uhum. olha, vamos pensar aqui, 30 anos de ministério, mais de 50 anos, né, de idade. A gente pensa que a obra está o quê? Nossa, está quase pronta. Aí Deus vem e fala assim: ah, meu filho, você não sabe de nada. Pega lá embaixo e você é barro, deixa eu consertar, porque esse vaso está todo errado ainda. Aí, isso dói, gente. Pelo amor de Deus, aí Dói. tira tudo aquilo que a gente tem e isso dói. Fala, Marciano. Não posso só afirmar que você falou, eu gostei muito da que a aprovação é um fortalecimento, é um aprendizado e também é uma preparação, porque a oportunidade que temos para sofrer é nesse mundo. Porque eu acredito que quando chegar no reino de Deus, não terá aprovação. A Amém. nossa preparação é aqui na terra, tendo a oportunidade de sofrer aqui, aprender aqui, quando chegar no reino de Deus, se entregar ao reino de Deus e ficar tranquilo. É como nós falamos que a aprovação dói e dói mesmo. Acho que não tem dor maior do que essa aprovação. Mas como nós frisamos aqui, mas tem sempre o amor de Deus por trás. Quando a gente Amém. pensa que o amor de Deus está nos tratando, está nos moldando com essa aprovação, a gente tudo passa e a gente acredita que tem um lugar melhor para se viver é nos braços e no reino de Deus. Amém, Amém. amém, Marciano. E é verdade, a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, né, Ele mesmo enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Amém. Oh, Deus! Já pensou que dia Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos? Nós não teremos mais dor, nem tristeza, nem angústia, nem nada disso. Pastor, Aleluia por isso. Pode falar, Thelma. eu queria falar uma coisa, o seguinte. Eu sei que a Liane tá aí, né? Liane, eu queria mandar um abraço muito grande para você, meus sentimentos, que Deus abençoe o teu coração, fortaleça o teu coração, o coração da sua mãe, do seu pai, tá? A gente ficou sabendo, na verdade, ontem, né, pastor? Foi. Foi ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem à noite. Por isso que a gente manifestou ontem. A Rose falou, né? Foi. Então, a gente sentiu muito por você, viu, minha querida? Que Deus te abençoe e te fortaleça, tá bom? Muito obrigada, Thelma. A gente orou até com ela aqui no comecinho também, né? A gente realmente... É que eu não a hora que eu Isso. liguei, Você estava não fez tocando a bem, música, claro. Foi então eu bom. falei, não, eu preciso aqui, Preciso, ficou muito isso. engasgado na minha Tá garganta. certo. É bom isso, Thelma. É bom a gente falar isso também, tanto que eu sei que o grupo, né, quando a gente abriu, a primeira coisa que eu fiz ao ver a Eliane foi manifestar isso também, Amém, porque amém. no coração da gente, a gente sabe como, né, perder alguém, perder uma irmã nova, né? A gente viu a idade dela, nova ainda. Estava quantos anos ela, Eliane? 32. Olha, um acidente, quer dizer, é algo realmente que nos choca e é o Muito Senhor, triste, somente o muito Senhor. triste mesmo. Então a gente está junto, né? A gente é família, a gente está junto e conte conosco sempre. Gente, Amém. alguém mais quer falar alguma coisa? Ou podemos orar? Muito bem. Então vamos orar. Vocês sabem que hoje a gente não ora pelos pedidos assim,